Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dele, que diz assim: Olá André, então, estou tendo um problema amoroso, queria que você me ajudasse. Bom, sou fulano de tal, tenho tantos anos e com algumas dúvidas. Eu e minha ex-namorada já nos deixamos há alguns meses. Foi tudo tranquilo, bem maduro. No caso do término, bom, o tempo passou e já refleti sobre os erros cometidos e outros fatores que levaram ao término. Ótimo, perfeito, né? Que bom. A pessoa que consegue fazer esta autoanálise, esta avaliação. Entende? Né? Refletir sobre os erros cometidos, sobre os fatores que levaram ao término. Ter consciência, analisar, olhar a situação. Porque muita gente fica procurando culpados e muitas vezes não olha as próprias atitudes, os próprios erros, ou então só olha os erros da outra pessoa, não olha os próprios erros, ou até mesmo diante, né, das atitudes erradas da outra pessoa, quais foram qual foi a minha atitude diante dos erros cometidos dela? Será que na verdade eu não permiti que ela cometesse determinados erros? Sabe? Né? Porque às vezes a gente fica tão focado nos erros que a outra... e a gente não para pensar que as nossas atitudes é que na verdade permitiam e alimentavam os erros da outra pessoa. A gente permitiu que ela agisse daquela forma. Mas ainda bem, né? Não é essa a questão aqui, ainda bem que você refletiu sobre os erros cometidos, o que levou ao término. Isso aí é ótimo a gente fazer na nossa vida, seja em termos de relacionamento amoroso, amizade, familiar, profissional, em nível acadêmico. Aliás, esses dias eu estava lendo uma reportagem de uma revista científica e a reportagem dizia por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E por que... Enfim, vamos resumir aqui, que aqui o vídeo não é para falar sobre isso. Mas a revista, vamos resumir aqui, em síntese dizia o seguinte, que não tem nada a ver com a capacidade intelectual, a questão do QI, não é? Mas tem muito mais a ver com a questão da transpiração. É muito mais que inspiração, é a transpiração. Quer dizer, é o quanto eu arregaço as mangas e é o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico, o quanto eu batalho para conseguir isso. E, inclusive, as pessoas de sucesso, também em âmbito profissional, são aquelas que levaram determinadas broncas, como o pessoal diz aqui, levaram umas carcadas, levaram umas carcadas do chefe e aprenderam a partir, né, das broncas, do fumo, da carcada, aprenderam, fizeram os reajustes, porque tem gente que se considera sempre perseguido. Não estou dizendo que não haja perseguição, tá? Em termos profissionais, em termos acadêmicos, enfim, em tantas situações a gente sabe que existem. Mas tem gente que cria sempre para querer legitimar, né, e justificar e se ausentar das próprias culpas, cria sempre a mania de perseguição, sempre estão me perseguindo. Então não consegue perceber os próprios reajustes. E as pessoas que conseguem ter sucesso são aquelas pessoas que diante das críticas, sim, quando chama atenção é uma crítica, elas souberam corrigir, reajustar as próprias atitudes e aí conseguiram então se destacar, por exemplo, em âmbito profissional e obter o sucesso. E isso, por isso que eu estou dizendo, esses reajustes, avaliar os próprios erros, isso é importante que a gente faça em qualquer nível, seja em relacionamento amoroso, né, profissional, acadêmico, isso sempre nos faz bem.
só que a gente literalmente cortou o contato. Mas eu ainda a amo. E tenho quase a certeza de que ela ainda me ama também. Mas não sei se ela quer me ver. Bom, então agora está faltando perguntar por quê, não é? Por que que ambos se amam e não querem se ver? Então você fez os questionamentos dos erros, do que levou ao término, mas então por que os dois agora então? Você tem certeza, você ama, você tem certeza que ela te ama, mas vocês não querem se ver. Por quê? Mas não sei se ela quer me ver, ou aceitaria sair para jantar, ou reviver um pouco da nossa antiga amizade. Ah, amizade? Aham, tá. Aham. Olá, gente, ô peixe, amizade. Reviver um pouco da nossa amizade. Menino, vai, né? Tá querendo dar uns pega, né? Aí fica amizade, reviver um pouco da nossa amizade. Tá bom. Porque acima de namorados fomos amigos. Eu queria saber o que eu poderia fazer, chamar ela para jantar, ligar para ela, sei lá, estou bem indeciso quanto a isso. Queria saber se você poderia me dar uma ajuda quanto a isso. Grato pela atenção. Rapaz, uma pessoa tão decidida que começou o e-mail assumir os próprios erros, os reajustes, e agora o seu questionamento é esse, o que você deve fazer? Meu querido, não é? Pelo amor de Deus, vai ficar com esse mar de dúvidas, então precisa ter alguém para falar para você, pega o telefone e liga para ela? Pô, vou ficar nesse mar de dúvidas, Opa, estou derrubando tudo aqui. Né? Vou ficar nesse emaranhado de dúvidas, nessa coisa, eu tenho certeza que ela ainda me ama, mas eu ainda amo. Eu tenho certeza que ela ainda me ama, por quê? O que me faz ter certeza disso? Quais são as situações que me fazem? Ou, na verdade, me é conveniente acreditar nisso? Eu quero reatar pelo menos a amizade. É? Mas você disse que ainda ama. Então, reatar só a amizade vai lhe fazer bem? Tá. Outra coisa. Então, se eu pegar o telefone e ligar, por que não posso que a gente sente e converse? Mas André, e se ela disser para mim, chega, a gente não tem mais nada para conversar. Bom, então, aí significa que de fato, então, essa certeza de que ela ainda te ama é algo que está só em você. Você está vendo como, às vezes, a gente tem tanto medo de fazer algo que vai dissipar as nossas dúvidas. Então, a gente cria o mundo idealizado, o mundo das ideias de Platão. Claro que o mundo das ideias de Platão não tem nada a ver com esse exemplo, hein? Pelo amor de Deus. A gente fica lá, no mundo fantástico de Bob, e aí o que acontece? A gente não consegue pisar na realidade. A gente vive no mundo das sombras. E a gente não contempla o que está fora da caverna. O mito da caverna de Platão. A gente fica sempre contemplando as sombras. E as sombras muitas vezes não dizem respeito à realidade do que acontece lá fora da caverna. A gente fica preso na caverna da nossa imaginação. Naquilo que nos é conveniente. Aquilo que a gente... Então, pera lá, vamos sair dessa caverna? Vamos entrar na realidade? É preciso passar a mão no telefone? Chamar para conversar? Então tá, vou fazer isso. Pelo menos eu tomei a atitude para que eu possa então contemplar a luz da realidade. E sair deste mundo de sombras no qual eu me encontro agora e fico nas conjecturas. Vai ver que eu tenho certeza disso, tenho certeza daquilo, e isso e aquilo. Eu queria reatar a amizade, mas como assim reatar a amizade se eu sei que eu ainda amo? E se ela então vai querer só amizade? Mas para saber disso eu preciso conversar? Eu preciso ouvir? Se ela me diz que ela só quer amizade, que não tem mais nada, que acabou de fato, mas que me considera uma pessoa bacana, porque acima de tudo, antes de namorados, fomos amigos. Porém, você está dizendo que você ainda ama. Então, e diante dessa situação, vai ficar bom para mim?
vai ser suficiente para mim? Será que eu não vou ficar criando expectativas em cima de alguém que só quer a minha amizade? Porém, eu não quero só amizade. Eu estou falando que eu quero amizade porque, acima de tudo, fomos amigos. Só que antes eu já falei que eu amo. Então, analise aqui o seu próprio discurso. Você disse que ainda ama. E quando eu ainda amo, manter a amizade me faz bem? Então, será que eu não preciso saber de fato o que acontece com a outra pessoa? Por que eu tenho medo de ligar? Por que eu tenho medo de convidar então para sair? Ah, e se ela me falar que não? Bom, se ela fala que não, então significa que encerrado está. E é necessário que eu encerre então comigo também aqui. Que eu resolva essa situação dentro de mim para que eu siga a minha vida. Por mais que eu a admire, por mais que eu ainda a considere, por mais que eu gostaria então de, num futuro, quando o amor se dissolver dentro de mim e apenas ficar a admiração em nível de amizade, que a gente possa então voltar a ter amizade, e aí, porque aí eu estarei no mesmo nível em que ela me vê, amizade e amizade. Aí beleza. É isso. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação, viu? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões. Eu ia falar situações. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.